Olá pessoas de todo o Brasil que me acompanham, quem é de fora do Brasil também que tá me acompanhando nesse momento. Eu sou o Guilherme Marques e tô aqui de novo no canal Fatos Desconhecidos com o nosso programa Descomplicando. Esse quadro é relativamente novo e por isso, se essa é a sua primeira vez, é a primeira vez que você tá vindo por aqui, seja muito bem-vindo, fica mais do que à vontade, sinta-se em casa, claro. E o que eu posso te dizer é que eu tô aqui geralmente toda semana para poder falar sobre algum assunto que estiver em buzz aí em toda a mídia. Mas eu não venho apenas comentar, o plano é descomplicar para você e deixar bem didático o que anda acontecendo aí mundo afora. Bom, e você que já me assistiu em outros Descomplicando, seja também muito bem-vindo e vamos nessa. O assunto que eu quero falar hoje até pode soar um tanto quanto aleatório para quem não anda muito ligado no que anda acontecendo no cenário político recentemente. Mas, gente, grava isso aí que eu tô falando. Você ainda vai ouvir muito falar sobre o parlamentarismo. E lógico que a ideia, ou melhor, a ideia não, a dúvida é se ele realmente funciona ou não aqui no Brasil. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje, então é isso. Bora descomplicar? Para começar esse vídeo, para dar início a tudo isso, eu vou te perguntar, como você tem passado? Porque eu não sei ao certo o que tem acontecido com vocês aí atrás da tela, mas desde a semana passada, que foi o nosso último encontro aqui no Descomplicando, muita coisa já rolou, gente, que inclusive deu muito pano pra manga. Eu não sei se vocês andam aí acompanhando os sites de notícias políticas e os jornais, o que é algo que principalmente nesse momento eu recomendo, visto o contexto de crise que a gente tá passando e tudo mais. Mas o nosso querido presidente Michel Temer deixou escapar em algumas ocasiões que ele é favorável à implantação do parlamentarismo no país. E sim, você tá certo, tem muita coisa aí no meio ainda que eu preciso explicar, porque eu sei que a informação lançada sim pode ficar bem confusa. E eu não tô aqui pra isso, tô aqui pra descomplicar. Então vamos começar lá do começo, no princípio de tudo, falando sobre o que é e como surgiu o parlamentarismo pra só depois a gente chegar até o cenário que nos interessa, o Brasil em 2017. Mas eu vou ser direto com você e de certa forma até resumido, porque senão a gente fica aqui até amanhã, gente, falando sobre esse mesmo assunto. Mas o bom é que a gente tem papo, né? A gente se entende. Mesmo assim, vamos aos fatos e ao que realmente interessa. O parlamentarismo, como você já deve imaginar e deve ter até visto lá na sua aula de história, é um modelo de regime em que uma nação, ou seja, um país, pode ser governado. Muita gente, por ter nascido em uma democracia presidencialista, que é o que existe aqui no Brasil hoje, esquece que nem sempre as coisas foram desse jeito. E o mais curioso de tudo é que essa coisa de eleições diretas, campanha para presidente, vice, senador, deputado e o escambau A4 não existe em todos os países do mundo. Beleza, ok, mas como é que funciona esse tal de parlamentarismo então? Gente, esse modelo de gestão não segue necessariamente uma regra única para poder funcionar. O parlamentarismo, na verdade, ele pode ser adaptado conforme os interesses do Estado que quer passar a adotar esse sistema. Mas os modelos mais conhecidos e que são os adotados pela maioria dos países que têm esse sistema são a monarquia parlamentarista e a república parlamentarista. O primeiro modelo que eu falei é aquele onde a nossa maior referência é a Inglaterra. Então eu vou usar eles mesmo para poder exemplificar como funciona. Na monarquia parlamentarista, a imagem da rainha é muito mais simbólica do que funcional, porque ela não tem poder executivo nenhum. Quem governa mesmo o país, como se fosse um presidente, vamos dizer assim, é o tal do primeiro-ministro. A grande questão é que aquilo que nós conhecemos como legislativo, que são os nossos deputados e senadores, passam a formar o que é chamado aqui de parlamento. Aí o que acontece? Quando rola uma eleição, as pessoas votam em quem vai fazer parte do parlamento. E o próprio parlamento decide entre eles quem é que vai ser o primeiro-ministro, que também pode ser indicado pelo monarca ou até mesmo pelo presidente, se for o caso, né? Mas se você pensou que o primeiro-ministro mandava e desmandava na bagaça inteira e a rainha ficava lá só de enfeite, você se enganou feio. Porque o parlamento em si trabalha de maneira conjunta com o primeiro-ministro, fiscalizando e cobrando para que ele cumpra todas as suas propostas e funções da maneira que deve ser feito. E quando eu falo de república parlamentarista, as coisas não mudam tanto assim. A diferença é que nesse caso, o presidente deve ser votado pelo povo, mas no final das contas ele também vai ter os seus poderes reduzidos. E a administração do país vai ficar mais nas mãos do primeiro-ministro e do parlamento. Para ficar claro como é que funciona esse sistema, é só a gente relembrar como é que foi que a ideia de parlamentarismo surgiu.
Que aí tudo fica bem mais claro. Apesar de parecer um sistema moderninho dos dias de hoje e tal, o parlamentarismo foi surgir lá na Inglaterra medieval. Como vocês devem saber, o sistema que sempre vigorava nessa época era a monarquia. Mas os nobres, que eram quem tinha a bala mesmo, a bufunfa, queriam cada vez mais poder participar do que estava acontecendo na nação. Depois de muita pressão, um rei chamado Eduardo I, lá em 1295, ele decidiu criar reuniões, tipo assembleias mesmo, com esses nobres, para que eles pudessem falar o que eles estavam pensando, dar sugestões e tudo mais, né? E foi aí que nasceu o parlamento. Agora, falando de Brasil, né, que é o que realmente nos interessa, talvez você não soubesse, mas aqui já rolou parlamentarismo antes, gente. Uma vez quando ainda era uma monarquia no reinado de Dom Pedro II. E depois de 61 a 63, durante a presidência de João Goulart. Então eu já disse aqui hoje, lá no comecinho do vídeo, que você sem dúvida ia começar a escutar cada vez mais sobre esse assunto aí nos veículos de comunicação. E é óbvio que existe um motivo para isso. Como eu já falei, apesar de não ter explicado tudo direitinho ainda, tá rolando uma conversinha entre alguns ministros e senadores de que o parlamentarismo tinha que voltar por aqui. E por que disso? Gente, o Brasil tá numa puta crise econômica que foi gerada graças a uma crise política. Tá tudo caro, o povo tá desempregado e há notícias de novos casos de corrupção que não acaba mais. E o pior, o povo tá desacreditado. Sem uma reforma política, talvez fique realmente difícil recuperar a confiança no Estado e, de fato, reerguer o nosso país. E eu não tô falando que uma república parlamentarista seria uma solução definitiva para os nossos problemas. Aliás, eu quero deixar bem claro que eu tô aqui para ser neutro mesmo e apenas explicar uma situação, algo que tá rolando no nosso país e que muita gente ainda não tá sabendo. Pois bem, indo direto para os fatos, então, todo aquele burburinho sobre o assunto voltou recentemente no final do ano passado, quando em meio a protestos e os pedidos de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o Eduardo Cunha, que era naquela época o presidente da Câmara, começou a defender abertamente a mudança do nosso regime para parlamentarista. Porque aí, como vocês já devem ter imaginado, a Dilma não teria mais autonomia e nem poder executivo, e ficaria ali apenas cumprindo protocolos. Algum tempo depois do Cunha ter falado sobre isso na mídia, o que acontece, eu pergunto pra você, é lançada uma frente parlamentar com 225 deputados que estavam defendendo a PEC 20/95, que propunha a instalação do parlamentarismo no Brasil e que foi criada pelo ex-deputado Eduardo Jorge. Mas essa PEC, gente, é muito antiga. Ela foi proposta há 22 anos atrás. Mas, para criar ainda mais pressão em cima desse assunto, uma nova PEC chamada PEC 9/2016 foi criada pelo senador Aloísio Nunes Ferreira. E o que ela pedia? Ela propõe que o Brasil se torne parlamentarista. E o assunto vira e mexe é noticiado por aí, porque agora, caso seja aprovada, existe realmente chances do assunto ser levado a plebiscito, que é voto popular, né? Mas e aí? Pelo que você entendeu até aqui, acha que daria certo uma república parlamentarista aqui no Brasil? Olha, o que eu tenho a dizer e apontar são as vantagens e as desvantagens que isso traria ao Brasil. E claro, como seria a nossa vida a partir de então. Por exemplo, é fato que se isso acontecer de verdade, a Câmara dos Deputados e o Senado vão se tornar as principais e mais influentes casas do nosso país. E é aí que a gente deve se questionar se realmente nós gostamos e aprovamos quem ocupa os cargos de senadores e deputados. Porque esses caras vão ser os que vão mandar e desmandar aqui no Brasil, mesmo que seja através de um primeiro-ministro. Seguindo a ideia então dos contras, esse sistema também poderia manter no poder algum partido sem o voto direto das pessoas, porque a gente não iria mais escolher quem de fato vai administrar o país, que é, como eu disse aqui, o primeiro-ministro. Em contrapartida, existem algumas vantagens sim, como o fato do parlamentarismo ser muito menos burocrático quando o assunto é destituir um primeiro-ministro ou até o parlamento em momentos de crise. Coisa que não acontece com o presidente, né? Porque a gente bem sabe como é burocrático e longo um processo de impeachment. Além disso, esse sistema ajuda a minimizar, de certa forma, a corrupção, visto que o poder, nesse caso, fica muito mais distribuído do que quando uma pessoa apenas, no caso o presidente, detém a maior autonomia dentro de um país. Sem falar que uma reforma política que trouxesse essa novidade podia, de certa forma, reanimar e trazer novos ares de esperança para o povo brasileiro, que já está cansado de ver no jornal o caos que está o país, né? E querendo ou não, grandes mudanças, seja ela
ela na área que for, sempre dá aquele gás na vida de quem vai enfrentá-la, né? E o assunto é ainda mais complexo do que isso, mas o que eu queria deixar mesmo claro é que esse sistema, o parlamentarismo, pode sim ser usado para manter certos partidos políticos no poder e dissuadir a população tendo um presidente eleito pelo povo que só serve de enfeite. Mas ao mesmo tempo, isso também pode trazer boas mudanças e ajudar o Brasil a tomar jeito. E o que vai valer mesmo no final das contas são as intenções dos nossos representantes. E claro, o meu, o seu, o nosso voto. Porque ainda assim somos nós quem colocamos esses deputados e senadores lá dentro, né? Por isso lembre-se sempre disso, galera. Voto é coisa séria. Essa é a maior arma que nós, cidadãos, temos para poder lutar contra essa enxurrada safada de corrupção. Mas chega junto aqui comigo agora que eu quero saber a opinião de vocês. Até porque, no final das contas, é isso que me interessa, né? Vocês acham que essa ideia de parlamentarismo pode ser uma boa ideia? Ou, para vocês, esse Brasil já tá perdido? Bom, conta aqui embaixo nos comentários e semana que vem eu tô de volta aqui com vocês, nesse mesmo lugar, no Descomplicando, viu? Grande abraço. Tchau!